Olá, tudo bem? Professor Almiceva aqui de volta para mais uma videoaula para você do sétimo ano, ou você que nos segue nos nossos canais aí para assistir essas videoaulas do sexto ao nono ano, que é minha responsabilidade. Não só minha, como hoje ela está conosco, a mãe de Mia também é responsável por essa videoaula. A Joyce está aí fazendo a transcrição para você e ela tá doente, viu? Tá hoje no sacrifício, mas é aí, tamo junto, é assim mesmo, vamos lá. E ele também, hoje tem dupla. Hoje é Manuel e o Jonathan estão juntos aí. Depois eu mostro o Instagram dele para vocês acessarem aí, dá um joinha para ele. Brincadeira. Vamos lá, mas falando sobre o Instagram, não esquece. Entra no Instagram, Robertão, da transmissão, tudo junto sem acento, para a gente curtir aí esse feedback. Você vai olhar, vai responder os desafios, vai mandar pra gente aí no Instagram, pra gente poder validar aqui, falar teu nome e tua escola, se você quiser, é claro. E você, professor, que é nosso parceiro, manda nossas videoaulas e dá um pontinho aí pro aluno do sétimo ano, que ele merece, viu? Merece, merece. A aula de hoje é probabilidade e estatística, aula de número 20, vamos seguir direto para lá. Eu vou falar sobre a história da estatística, como mais uma vez eu sempre começo fazendo essa revisão histórica para que você não esqueça, porque ela é tão importante, tão atual e faz parte do nosso estudo aí na educação básica, por vários motivos, tá? É claro que eu vou trabalhar o foco na amplitude do conjunto de dados, tranquilo? Deu para entender? Não, né? Vou te falar sobre a amplitude, relaxa um pouquinho. Mas eu vou falar sobre a palavra estatística. Na língua grega, a palavra de statismo significa estabelecer ou verificar. E é claro que para obter o termo original do termo estatística, você não precisa usar apenas essas duas expressões. Também existem outras expressões para elas, como por exemplo, nos livros, né, de verbetes que a gente usa, que para obter essa informação a gente diz lá que a palavra na língua latina chama-se status, que é estado ou situação. Olha, estabelecer ou verificar, estado ou situação, também servem esses quatro termos como representantes da palavra estatística. E quem falou isso, claro, né, foi um alemão, escreveu isso há uns 200 anos atrás, Goethe, beleza? E aí, como se vê, ela não tem uma única fonte, você pode usar à vontade. Foi esse cara aí, ó, o alemão que escreveu tanto na língua grega como na língua latina a representação. Durante pesquisas, há muito tempo atrás, já se sabia sobre a estatística. Não tinha relatos descritos nessa forma. Então, nós vamos lá na história da matemática buscar as tábuas de argila cozida. Por que eles faziam isso? Vou te explicar, tá? Relaxa aí. Eles pegavam essas tábuas de argila, porque eles já faziam, né, seus próprios potes, né, faziam os pratos, os copos, né, que seriam as canecas para poder beber água e vinho. Já tinha um monte de coisa que já estava bem produzido, mas eles precisavam lembrar do plantio e da colheita. E você sabe, né? Se você não sabe, vai saber agora conosco que o ano, para quem planta alguma coisa, é subdividido em estações. E aí eu não posso plantar qualquer coisa no final do ano, não posso plantar qualquer coisa no começo do ano. Eu não posso plantar qualquer coisa em qualquer terreno. Então eles precisavam saber exatamente o que plantar no momento certo de plantar, para também no momento certo da colheita obter a maior produção. Deu para entender? Sobrevivência. Se eu vou plantar batata, não pode ser em terreno úmido, porque ela tem uma variabilidade. Varia entre 15 a 22 graus no máximo, dependendo do tipo de tubérculo que é a batata que a gente está plantando. Normalmente é um terreno seco. Macaxeira, que é algo muito comum aqui do Nordeste, não pode ser uma terra úmida, porque isso vai estragar o plantio, a produção. Então, como eles não tinham a exata o exato momento do plantio e da colheita para lembrar daqui a um ano, né? Memória. O que eles faziam? Pegavam uma tábua de argila e escrevia com a sua letra, com os símbolos, né? Com os que a gente chama hieroglifos deles, os códigos que eles usavam, né? Que a gente chama de linguagem. Então, eles escreviam ali naquela tábua de argila cozida, botava dentro de um forno para ela ficar rígida e guardada, porque daqui a um ano eu ia lá e lembrava, viu? É a tua agenda do dia a dia que você escreve a aula que você vai ter amanhã. Se não, você entra no canal do Educapé
e busca nossas aulas do ano passado. Muito fácil, tá bom? Nossa agenda online. Deu para entender como era antes para o que é hoje? Veja que o utensílio que a gente fala, agenda é o mesmo. Agora, a sua utilidade, muito importante naquela época, pela argila. E é por isso que, durante essas pesquisas, descobriram-se que as tabelas agrícolas, né, de 4.000 anos atrás foram feitas pelos chineses e essas tábuas ajudavam a controlar a produção de alimentos. Ficou claro para você? Tá tranquilo? É tipo assim, ele vai plantar alface, então eu vou plantar numa terra úmida. Quanto tempo a alface leva para dar sementinha lá do alface, florir, né? E aí daí virar aquelas folhas do alface que você come, para depois eu recolher, lavá-los. Eu não sei se naquela época eles tinham essa higiene, eu acho que tinha. Eu não ia comer alface com areia, né? Eu acho. Mas aí lavá-los e levá-los para fazer uma salada. Tomate, cebola, enfim. E cada um item desse precisava ser colocado no dia que deve ser plantado, no dia que deve ser colhido, qual o período que foi plantado. Então tem umas colunazinhas. Era estatística pura, só que eles não sabiam que estavam fazendo estatística, mas faziam, tá bom? E aí depois quer saber um pouquinho mais? Entra na internet, pois pesquisa bastante lá sobre tábuas de argila cozida da estatística, você vai ver um monte delas, tá? E eu trago para você uma tirinha. Eu adoro essas tirinhas, é do Projeto Tamar. Também amo o Projeto Tamar. Já visitei quase todos aqui no Nordeste. Adoro porque é muito legal cuidar das nossas tartarugas. E eles fazem essas tirinhas maravilhosas. E eu peguei uma delas que fala sobre estatística. Ao mesmo tempo que a gente divulga o Projeto Tamar para você, professor, trabalhar com os seus alunos na área de botânica, na área de ciências, na área de biologia e na área de matemática, utiliza, que tem muita tirinha aí no site aí, ó, www.tamar.org.br, que você vai baixar materiais maravilhosos para trabalhar. Professor de matemática não trabalha com tirinha? Ah, cara, se atualiza. Tirinha é show para os nossos alunos. Quer ver um exemplo? Olha aí, ó. Vou ler para vocês, junto com vocês, tá? Primeiro quadrinho fala aí a discussão entre a tartaruga e o seu hospedeiro, tá? E aí ele fala, e aí, bro, você entende de estatística? Ele tá perguntando ao hospedeiro dele, tá? A tartaruga tem um hospedeiro no casco. Não sabia? Tem muitos. Pergunta aí, professor de biologia, ele vai te ajudar. E aí o hospedeiro fala, dou meus pitacos. Bom, ele fala, descobri que a cada 1.000 tartarugas que nascem, só uma ou duas, né, conseguem chegar à fase adulta. Olha, 1.000, tiro duas no máximo, tá? E aí o hospedeiro fala, bro, adolescência é coisa difícil. Para eles, né, principalmente dentro do mar. Bom, aí veja, vamos fazer o cálculo aí, ó, verifica. Usando a regrinha de 3, se a cada duas no máximo para 1.000 tartarugas, qual é a porcentagem? Fazendo aí a divisão de 2 para 1.000, você vai ter uma taxa ou vai ter uma razão, se você quiser usar a taxa melhor ainda, né? Porque 2 dividido para 1.000 para você ter a taxa e multiplica por 1.000 que você tem a porcentagem básica de sobrevivência das coitadas das tartarugas. Por isso vale a pena sempre divulgar o Projeto Tamar e respeitem o meio ambiente. Não joga plástico na praia, tá? Não joga saquinho de picolé na praia porque eles acham que é água marinha e vão comer, aí morrem afogados. Não faz isso, por favor, tá bom? Vamos lá então. Como se faz estatística? Bom, ela é dividida em 3 etapas. Eu vou falar para vocês uma delas que é a amostragem, onde eu faço o questionário, a pergunta, enfim. Eu uso a ferramenta para perguntar a alguém, né? Essa ferramenta é super importante, porque a pergunta tem que ser muito objetiva e direta, tá? Não vai perguntar qual o tipo de sanduíche predileto a uma pessoa que é vegana, né? Tu não vai perguntar isso a uma pessoa vegana, porque normalmente a não ser que você diga que é um sanduíche vegano, aí ela vai te responder, beleza? Tem que ser uma pergunta objetiva para obter uma resposta objetiva, tranquilo? E quando a gente faz isso, não esquece que existem as subdivisões da amostragem. Ela pode ser só uma parte da população para economizar dinheiro e tempo, ou ela pode ser toda a população, que é o censo. O IBGE já foi na tua casa? Então, se você não lembra, porque ele vai de 10 em 10 anos, tá? A cada 10 anos a gente faz essa estatística chamada o censo completo da população. Quer dizer, mais ou menos, né?
Porque em 10 anos vai nascer um monte de bebês aí. Enfim, vamos lá. E o segundo momento, a organização de tabelas e a função dos dados na tabela, né, desses dados brutos, para depois a gente construir o gráfico, que aí a gente faz a análise posterior, tá? Que apresentará o resultado obtido, que é chamado de estatística descritiva. Ou seja, eu monto primeiro a tabela. Como que eu faço? Veja, vou dar a dica para você. Eu abro o meu Excel, monto a tabelinha lá no Excel, coloco as variáveis, seleciono e coloco lá, inserir gráfico. Ele faz rapidão, mas existem várias plataformas gratuitas, a maioria delas gratuitas, que você pode acessar. O Canva, Gráfico R, tem o Tinkerplots, um monte de aplicativos que você pode usar. O que eu gosto é o Excel, tá? Mas fica à vontade, pesquise e não deixe de usar essas tecnologias, porque a gente sempre faz isso, tá? E é muito legal, porque é a vibe de vocês. Bom, por fim, nós vamos pegar esse resultado aí das tabelas e vamos criar um gráfico para representá-lo. E depois que a gente cria o gráfico, a gente trata a informação e o nome dessa última etapa é inferência estatística. É quando eu vou verificar qual é o desvio médio, a variância, o desvio padrão. Não sabe ainda o que é isso, né? Eu vou te explicar, relaxa. Relaxa, coração. Tá aqui até o 9º ano, você vai aprender tudo isso. Tá bom? Segue comigo. Aqui, ó, nesse resumão. Preste atenção. A estatística agora, para finalizar e você entender o resumão, é essa, ó. População, amostra. A população pode ser o todo ou só a parte dela, que eu estou tirando a amostra, tá? A amostra pode ser o todo ou só a parte dela, já sabe disso, né? Estatística descritiva e a inferencial, que é a medida de centralidade e medida de dispersão. Na inferência, eu vou dividir em duas partes. Medida de centralidade, quando eu busco a média dos dados, eu olho só os dados, por favor, não esquece, não vai fazer pesquisa com pessoas com problemas de saúde e indicar uma qualitativa não, tá? Coloca os dados aí para não identificar essas pessoas que podem estar passando situações difíceis e não devem ser expostas. Tranquilo? Por isso que a maioria dos gráficos, se não 100% deles, devem estar representados pela porcentagem. Ficou claro? Tá tranquilo? Então vem seguir. Como se faz essa estatística? Medida de centralidade. Aí a amplitude, que é o que a gente vai trabalhar nessa videoaula, somatório, média aritmética e ponderada, moda, mediana, se é par ou ímpar, mas a mediana ainda pode ser subdividida, tá? Se eu dividir essa mediana em 10 partes iguais, eu chamo de decil. Se eu dividir essa mediana em 100 partes iguais, eu chamo de centil. Se eu dividir essa mediana ao meio, eu vou chamar ela de mediana par ou ímpar. Quando fizer um questionário, a dica é, faz números ímpares, que aí se você usar a mediana, fica mais fácil. Tranquilo? Vem comigo agora. E a outra parte a gente vai falar sempre, né? Mas eu vou fazer amplitude, tá? Mas eu vou falar para vocês, medida de dispersão. O que é? É a variabilidade, é aquela curva. Sabe aquela curva máxima? Pronto, é exatamente isso. Está muito distante do centro, está próximo. A curva é bem alta e ela está próxima do centro, então o desvio médio foi muito bom, a variância também e o desvio padrão foi ótimo, tá bom? Agora, para você entender o geral, a estatística é o ramo da matemática, é o campo da matemática, é a unidade temática, falando de BNCC, né? Falando de currículo de Pernambuco, é o ramo da matemática que envolve com a coleta, a organização de dados referentes a diversos fenômenos. O que você quiser de estatística, o que você pesquisar, você consegue. Para depois a gente analisá-los e interpretá-los a partir de onde? Tabelas e os gráficos que você vê no meios de comunicação, como jornais, revistas, na internet como um todo, e até nas tirinhas aí do nosso projeto Tamar, que resultam no processo estatístico. Se liga, tá? Mesmo aquela tirinha sendo super legal ali, ela resultou de um processo estatístico. Não foi apresentada como uma tabela ou como um gráfico, mas deixou claro informações para você e você pode acessá-la. E, a partir daquela informação, descobrir a porcentagem ideal de sobrevivência de uma tartaruga que nasce no nosso país, na orla aí tão grande do nosso Brasilzão. Beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar agora a partir do que é amplitude. É a diferença entre o maior número, que é o maior valor absoluto, né, observado lá, e o menor valor. Tranquilo? Maior menos o menor. É muito fácil.
É ou não é? Show de bola, né? Então, mostrando aí a variação dos valores do conjunto, eu tenho uma tabela, por exemplo. Tabela aí do jogador, Pedro, Antônio, Carlos, Alisson e Theo. Aí a altura deles, tá? São os jogadores aí, que ele tem uma altura, o Pedro 1,90, o Antônio 1,99, o Carlos 2 metros e 1, o Alisson com 2 metros e 8 e o Theo com 2 metros e 12, um gigante aí, né? Que mal passa nessas portas normais. Vamos lá, esses caras super altos, eu vou entender que são jogadores de basquete ou de voleibol, tá? Que é o mais comum, né? Então, a tabela ao lado mostra a altura em metros de 5 jogadores de basquete e de um time qualquer aí. Tranquilo? Aí o que ele quer? Ele quer qual é a amplitude desses jogadores para essa equipe, exatamente Pedro, Antônio, Carlos, Alisson e Theo. Então eu vou pegar a maior altura do maior jogador, é claro, né? É óbvio, menos a menor altura do menor jogador. Então a menor altura é de Pedro, tem 1,90 m entre esses, tá? Apenas esses. Ok? E a maior é o do Theo. Então, vou pegar 2 metros e 12 menos 190. 2,12 menos 1,9 ou 1,90, tanto faz, tá? Só estou deixando 90 por causa das duas casas decimais do 12. Se ligou? E aí, isso vai dar 22 centímetros. Por que 22 centímetros, professor? 0,22 metros. Tranquilo? Quer transformar? Faz a transformação. 1 metro tem 100 centímetros. 0,22 metros vai dar 22 centímetros. Tranquilo? Deu para entender? Já? Foi fácil. Foi fácil. Vamos lá. Agora eu e a mãe de Mia vai mostrar para vocês o WordWall, a plataforma de gamificação para você aprender matemática e um monte de coisa lá. Eu só vendo matemática. Eu e Jorge só vai vender matemática para vocês, tá? Então, quer saber e jogar mais? Diga lá aos seus pais que você vai jogar matemática e mostre para eles lá, tanto no seu computador como no tablet ou celulares, na plataforma de busca lá, você coloca o WordWall e estatística. O WordWall e estatística, deu para entender? E aí você vai baixar isso. Não? Não? Então, presta bem atenção. Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, já botei a resposta, mas beleza. Esse quadradinho preto e branco aí que você vai baixar exatamente esse jogo, ó. Qual é a média das idades a seguir? 20, 30, 40 e 10. É muito fácil, né? Presta atenção comigo. Ó, eu pego 20 mais 30, 50, mais 40, 90, mais 10 dá 100. Vou dividir por quanto? A média é a soma das idades dividido por suas quantidades. Então, eu tenho um grupo com 20, uma pessoa com 20, uma com 30, uma com 40, uma com 10. Aí eu somo, deu 100. A somatória das idades deu 100 anos, beleza? E vou dividir por 4. 100 dividido por 4, 25, tá tranquilo? Então, usamos média aritmética simples, tá? E aí a plataforma para você baixar e jogar bastante e aprender muita estatística jogando game conosco. Já estou viciado. Aproveitando aí o resultado daquela tabelinha lá da divisão, nós vamos encontrar o resultado do quociente da divisão entre a soma dos números de uma lista de quantidade de números somados, tá? A tabela mostra aí as alturas dos jogadores e nós vamos aproveitar para já fazer essa soma das alturas, porque eu falei de somatório para você, né? O que é o somatório? Nada mais é que a soma das alturas das idades. Vamos lá? Essa é em relação à média aritmética. Vamos lá? Ó, 1,90 m mais 1,99, né? Mais 2,1, mais 2,8, mais 2,12. Foram 5 jogadores. Pedro, Antônio, Carlos, Alisson e Theo. Beleza? Vamos ver a média? Ó, somei a todas as alturas, né, na verdade, deu 10,1, vou dividir por 5. Essa é a média aritmética. Vamos dividir, deu quanto? A média da altura desses jogadores é 2,2 metros. É claro que o primeiro não tem essa altura, tá? Isso é uma média dos jogadores, do time, desse time que você está vendo aí que estava jogando juntos. Tranquilo? Tem tempo ainda, Manuel? Dá, não dá? Então, ao final, nós vamos já adiantar aqui a primeira, né? Não é a primeira questão, não é uma das várias questões para você responder e mandar no nosso Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto e acento. 5 minutinhos, Manuel, disse que eu tinha, então dá tempo, tá?
Relaxa, vamos fazer com calma. Ao final de uma campanha para arrecadação e compra de donativos para familiares carentes, foi apresentada a seguinte tabela. Tem o número de doadores. 15 doadores doaram R$5, 10 doadores doaram R$7, 9 doadores doaram R$10 cada um, 8 doadores doaram R$12 cada um e 4 doadores doaram R$15 cada um. Qual a média do valor doado? Vamos somar? Só que lembre-se, 15 doadores doaram R$5. Eu tenho que fazer a multiplicação, tá? Para saber qual é o total de doadores que doaram R$5. Qual é o total, tá? Para você poder entender. Tá entendendo a situação? Depois eu vou multiplicar 10 vezes 7 para saber quantos do total doaram 7. Depois 9 vezes 10. Depois 8 vezes 12 e 4 vezes 15. Então, vai ficar assim, parece uma média aritmética ponderada, mas não é, tá? É média aritmética simples, porque a gente está em média e amplitude de conjuntos de dados, ok? 15 vezes 5 vai dar 75, 10 vezes 7, 70, 9 vezes 10 dá 90, 8 vezes 2, 96 e 4 vezes 15, 60. Total dessa somatória aí dá 391 dividido por 46. Por que 46, professor? Quantas pessoas doaram? 15 mais 10 dá 25, né? 25 mais 9 eu tenho 34, 34 mais 8 eu tenho 42, 42 mais 4 dá 46. Tá aí o total. Então eu somei o número de doadores para poder ele ser dividido. Soma dos valores pela soma dos doadores. Tranquilo? Foi fácil? Agora a continha de padaria. Pega 391, divide por 46, vai dar exatamente R$ 8,50. É a média de doação do total de pessoas que participaram dessa campanha. Ficou claro? Viu como foi fácil? É muito gostoso. Observa aí a questão 2. Observa a idade de cada pessoa que mora na casa de Joana. João tem 34 anos, Joana tem 12. A Joana é essa daí, isso é um totó, né? Isso é um totó. O bebê tem meio ano, Ana tem 32, o vovô tem 68, a vovó tem 62 e o Theo tem 10 anos. Aí o primeiro item é o seguinte: qual a amplitude das idades dessa família? Você vai pegar a maior idade e diminuir da menor idade, tranquilo? Tá fechado? Lembra da regra? Beleza. E o item 2 é qual é a média da idade da família. Aí a gente vai juntar aí o que a gente aprendeu agora há pouco, né? Vem comigo? Vamos lá. Levei aí a família lá para cima e vamos para a solução. 68, porque o mais velhinho aí, né? O melhor idade é o vovô, beleza? 68. E o mais novinho só tem meio ano. Meio ano. Professor, isso é uma fração. Sim. Transforma em 6 meses ou multiplica, pega 68, né? E aí você vai fazer o MMC, tranquilo? Mas aí você escolhe, tá? Como é que a gente faz? Eu vou tirar metade, né? Metade de um ano. 68 anos menos 6 meses dá 67 anos e 6 meses, concorda? Vê como é fácil essa. Eu vou tirar 6 meses desses 68 anos. Então dá 67 e 6 meses. Essa é a amplitude. Me perdoe. Qual o símbolo da amplitude? Esse T de cabeça para baixo. O dia que você verificar esse T aí é o símbolo, é a representação de amplitude. Esqueci de falar dele, não foi mal, desculpa não. É esse T de cabeça para baixo, tá? Amplitude. Vai lembrar disso? Agora vai, né? Porque eu corrigi agora. Vamos lá. E a média? 68, mais 62, mais 34. Tô botando em ordem, tá percebendo? Ordem decrescente, né? Botei na ordem decrescente. Escolhe. Tanto faz. Decrescente ou crescente dá no mesmo, tá? Ou aleatório. Mas eu gosto de colocar em ordem. Eu sou um cara organizado. Às vezes. Beleza? 62 mais 62, mais 34, mais 32, mais 12, mais 10, mais 8 e mais meio ano, dividido por 8, porque é a quantidade de familiares aí dessa família maravilhosa. Beleza? Deu 226,5 anos. Aí o bebê entrou, né? Tem que deixar o bebê incluso. Dividido por 8 vai dar aproximadamente 28,31 anos. É claro que isso é uma média de idade dessa família, tá bom? Não garante que todo mundo... O bebê tem meio ano. Não, é só uma média.
Tranquilo? Vamos terminar? Deixa para você aí um desafio e manda pra gente no Instagram, Roberto, uma transmissão, tudo junto, sem acento. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.